Olá, está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. O Brasil, desde o governo Temer, vem se notabilizando pela inclusão de medidas restritivas do gasto público na Constituição Federal. A mais recente é a PEC 186, que tem reflexos importantes no serviço público. Para falar sobre esse assunto, convidamos Robert Iturrié Ávila, professor de Economia da URGS. No nosso quadro cultural, vamos conversar sobre arte participativa com Raul Elvanger, que é músico. O preço dos combustíveis está nas alturas. E para falar sobre esse assunto, teremos a participação do presidente do Sindipetro RS, Fernando Maia da Costa. Antes de começar, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. E agora vamos começar o programa de hoje. Até já! Mas vamos trazer para a tela aqui, lá, que o nosso convidado de hoje, o professor Robert Iturrié, da URGS. Muito bem-vindo, professor. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para o LAC, para o Christian, para quem nos ouve. Prazer estar com vocês. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. E o assunto hoje é um tema bem importante, né? Já tramitou aí no Congresso, a PEC 186, tendo sido aprovado com alterações, né, nas casas legislativas. E o seu artigo que a gente comentou aqui no início do programa, ele foca num aspecto mais amplo, né? Ele não fica limitado à PEC 186, que é a chamada PEC emergencial. Mas ele vai além, ele cita outras medidas que tiveram no passado. Eu peço perdão pelo caminhão de som que está passando aqui. A gente transmite das nossas casas, tem essas questões, né? Eu estou aqui no interior, tem muito carro de som, muito caminhão de som. Mas também menciona a PEC do teto de gastos, menciona ainda mais atrás, no tempo de Fernando Henrique Cardoso, menciona a lei de responsabilidade fiscal, que foi mais uma amarra, essa, porém, não foi para a Constituição Federal, né? Mas também fala da regra de ouro, que é aquela questão de que não se pode endividar para pagar despesas correntes. Enfim, esse movimento de se inserir na Constituição Federal, a Constituição Federal é a carta maior, é a carta magna, né? É a nossa lei maior. Por que essa ânsia, essa gana dos políticos aí em colocar na Constituição Federal essas amarras ao gasto público? O gasto público é um vilão da economia brasileira? Ele é o grande responsável por não estarmos crescendo, professor? Pois é, muito bem, Christian, você colocou muitas questões relevantes. Primeiro que a Constituição é um grande acordo que nós temos de convivência básica, né, de quais fundamentos que estão calcados à sociedade, né, qualquer sociedade, no caso específico, a brasileira. Já a política econômica, ela diz respeito às opções que o governante, não é, que a gente chama de policy makers, possuem para gerir o país e para definir o que ele acredita ser prioridade, que isso é definido democraticamente, periodicamente, no caso do Brasil, a cada 4 anos. O que tem ocorrido, na verdade, é uma pressão que não vem apenas do mundo político, mas ele vem muito do chamado mercado, não é? Que é o mercado financeiro, na verdade. Quando a gente fala mercado, né, a gente está falando de mercado financeiro, não é? Este mercado ele vem pressionando cada vez mais para que os graus de liberdade dos agentes administradores do país, né, que alteram, reduzam, né, na gestão da política econômica, que não é apenas na política fiscal, né, mas também na política monetária, como a gente viu a autonomia do Banco Central, isso quer dizer, não é, que os governantes vão ter cada vez menos espaço de gerenciar a política econômica do país. Quando a gente fala política econômica, só para a gente deixar bem claro, né, a gente está falando de variação de renda, de crescimento econômico, de salário, não é? Uma série de questões que envolvem o nosso dia a dia, que vão ficando cada vez mais amarrados, né? À medida que a gente coloca na Constituição, e como você bem lembrou, nós temos atualmente 3 regras fiscais constitucionais e uma regra fiscal
infraconstitucional, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também tem um impacto grande. A regra de ouro, né, que está na Constituição desde 88, que impede o endividamento para pagar despesas correntes. A Lei de Responsabilidade Fiscal também, que impõe limites na despesa com pessoal, né? A de 2016, né, a emenda do teto dos gastos, que eu acho que é a mais relevante delas, a mais significativa, e a atual, que era a PEC 186, passou a emenda constitucional 106, que, né, só para falar um pouquinho mais dessa, ela coloca, né, ela estipula um limite de 95% das despesas correntes com relação às receitas correntes. Quando chega nesse limite, né, todos os entes de governo, em todos os níveis, União, Estados e municípios, passam a ter gatilhos para a redução da despesa, que é basicamente o congelamento das despesas com pessoal, né? E, portanto, né, uma redução de despesas obrigatórias. Vale lembrar que o governo queria, né, desde há muito tempo, já se fala nisso, o Paulo Guedes falava de reduzir os mínimos constitucionais para educação e saúde, que seria um atentado brutal aí à nossa Constituição, né, que foi retirado pelo Senado Federal. Então, assim, para voltar à sua questão, que você colocou, né, porque existe uma ideologia, tá certo, que foi propagada durante décadas, de que o gasto público, ele ele prejudica o crescimento econômico, tá? Bom, isso não é mais assim, né? Quer dizer, essa ideologia está caindo por terra no mundo inteiro, né? Quer dizer, eu estou falando aqui do que está acontecendo no mundo hoje, né? No debate internacional, tanto em nível acadêmico quanto em nível político. Né? Se observou que, né, as políticas monetárias para combater crise, não é como se imaginava que política monetária deveria ser para combater crise e a política fiscal deveria ser neutra ou buscar o equilíbrio. Esse ferramental não tem sido suficiente para tirar as mais diversas economias mundiais da crise, né, pelo mundo afora. Ou seja, o que a gente está vendo no Brasil, né? Se reduzir a taxa de juros, né, não precisa ter gasto público para gerar crescimento econômico. Não é o que está acontecendo na prática. Né? O que está acontecendo na prática é que corte de gastos públicos tem gerado sucessivos retração da demanda, né? Gasto para demanda, tá certo? E, portanto, retração da produção e, portanto, retração do nível de renda, que é o que a gente está observando, tá certo? Estou aqui para cobrar, né? Em 2016, disseram que o teto de gastos ia trazer crescimento econômico e estabilidade da dívida pública. O que aconteceu foi o contrário, tá certo? Nós estamos numa recessão que o governo não tem capacidade fiscal de tirar, a não ser por emenda constitucional, como foi feito, né, para permitir os gastos públicos, ou então por um decreto de calamidade pública, né, uma situação absolutamente emergencial para poder gastar, e na prática, né, não gerou crescimento, tá certo? Se cortasse os gastos, a economia ia crescer. Estamos aí, já faz 6 anos e nada, tá certo? O nível de renda per capita está abaixo do que era. Então, assim, fracassou, tá certo? Não deu certo. O pessoal tem que admitir. Aliás, professor, até retomando antes do governo Temer, né, quando no final do governo Dilma, ela tentou medidas restritivas, claro que não foi para a Constituição Federal, né, não foi tão radical quanto o Temer e quanto o Bolsonaro, mas ela já vinha com as tentativas de medidas de restrição do gasto e olha, desde então o Brasil não cresce mais, né? Acho que a última vez que o Brasil cresceu acima de 2%, ou próximo de 2%, 2013, né? Não estou enganado, foi 2013, né? Mas, professor, deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. O Vicente Buzatti, boa tarde, Vicente, tudo bom? O Vicente, sempre quando eu coloco o comentário dele na tela, eu tenho vontade de falar meio galderiês com ele, porque ele está com aquele lenço ali, aquela pilcha. Boa tarde, Tchê. Boa tarde, Vicente. A Irismar também, nossa companheira de todos os dias aí. Boa tarde, bem-vinda. Está dizendo bem-vindo aí para ti, professor. A Madalena também. Esses aqui são nossos companheiros assíduos, né? O Vicente, a Irismar, Madalena. Daqui a pouco está chegando mais gente aí que também nos acompanha todos os dias. O Ademir Spanenberg está por aqui, nosso colega também. Boa tarde. Assunto importante, PEC 186, Emenda Constitucional 109. Isso aí. Mas lá, que tem uma pergunta aí para o professor? Sim. Professor, não lhe parece que, após a queda da Dilma, os mercados aproveitaram uma janela de oportunidades
e estão colocando todas essas travas, que são as suas leis, suas regras de convivência com o Estado, né, dentro da Constituição, porque eles sabem que, democraticamente, se tivermos à frente os partidos que estavam retornam, pelo menos, retornam ao desenvolvimentismo, e aí as regras já estão lá, é uma janela de oportunidade para eles pegarem tudo que puderem. Para usar os termos aí do Ricardo Salles, né, eles estão passando a boiada, tá certo? É isso, né, estão passando a boiada. Na verdade, se a gente observar, né, que já existia esse clima um pouco ali, pegando um pouco antes, né, em 2000, e aí foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, que emperrou muito, né, quer dizer, que nem existia um mito, né, de que houve uma gastança no governo. Quando a gente olha, né, o governo Lula e Dilma, né, o que a gente olha concretamente é que houve superávit primário durante todo o período, a não ser no final do governo da Dilma, né, que é porque a economia desandou, tá certo? Então, eles já tinham feito uma amarra em 2000, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora é a mesma coisa, na verdade é isso, eles estão impondo, né, uma imposição, né, constitucional, tá certo? Eles estão destruindo, em primeiro lugar, né, a Constituição de 88, tá? E impondo regras fiscais cada vez mais rígidas, né? A gente tem um arcabouço legal absurdo, porque na verdade a gente tem 4 regras fiscais agora, o que é um absurdo total, né? O ideal seria o quê? Ter uma, né? Coloca lá, faz um acordo com o Congresso, debate com a sociedade, tem uma regra fiscal, nós temos 4, sendo que essa emenda constitucional a mais recente agora, a 106, ela coloca também, né, ela prevê mais uma outra regra fiscal que tem que ser regulamentada pelo Congresso, que é um limite de endividamento. Ou seja, se isso acontecer, nós vamos ter 5 regras fiscais, né? É uma absoluta impossibilidade de ingerência na política econômica. No fundo, esse é o objetivo, né? Nós temos já o teto de gastos, ele impõe necessariamente, se não for revisto, uma redução do Estado em termos proporcionais ao longo do tempo, de 5% a 8% do PIB, isso é muito significativo, tá? Só para a gente ter uma referência, o Estado gasta 6% do PIB em todos os níveis, né? Em educação, eles estão prevendo, a PEC, né, a emenda constitucional do teto, vai impor uma redução de 5% a 8% de gastos públicos. Ah, que bom, porque são os marajás. Não, o gasto público é educação, saúde, previdência e segurança. Isso é o gasto público. O resto é migalha, tá certo? A gente isso que eu ia perguntar, professor. O Brasil gasta tanto assim com servidor público ou com serviço público, quanto alardeiam por aí, e que justificaria esse monte de PECs e medidas para contenção do gasto? É isso, né? Só salientando que essa é o que eles falam de reduzir despesas obrigatórias, né? Ah, tem que reduzir as despesas obrigatórias. O que são as despesas obrigatórias? O grosso é educação e saúde, tá? Embora tenha outras, que não está também muito claro no ordenamento jurídico e legal, né? Mas, assim, o grosso é educação e saúde, tá? Então, assim, isso a gente tem em mente, né? Quando coloca educação e saúde, tá um pouco mais de 10% do PIB, e previdência 12%, os 3 juntos, né? 3 serviços que são os principais aqui, 22,2% do PIB, 22,3% do PIB, que é 2/3 da arrecadação, tá certo? 2/3 da arrecadação é educação, saúde, previdência, tá? Então, assim, aí quando a gente pega as despesas do funcionalismo, isso é muito heterogêneo, né? Então, assim, quase todos os servidores públicos, em torno de 95%, estão no executivo, né? No executivo em todos os níveis. A média salarial no Brasil é um pouco menos de 4 mil desses servidores. Aí pensa, 4 mil, por quê? Porque grande parte, na verdade, são professores e policiais, né? E sendo que professores têm uma média salarial relativamente baixa, tá? Então, abaixo de 4 mil reais. Abaixo de 4 média salarial. A média é 4 mil, tá? Professores ganham 2, 3 mil, né? Professor de ensino básico, que é a grande maior parte dos professores, tá certo? E policiais, aí depende, né? É por estados e tal, mas assim, é uma média de 4, 5 mil policiais, né? Depende de cada estado, depende se é civil, um pouco mais, se é militar, um pouco menos. Então a gente está congelando o salário dessas pessoas, tá? Não, mas pensa aí, os juízes que ganham 30 mil, que é um absurdo mesmo, né?
Mas, assim, esses representam uma fatia muito pequena, né? Em torno de 1% do PIB para o setor judicial, né? Então, assim, a gente está congelando, essa medida aqui é para congelar, né, em termos nominais, ou seja, uma redução do salário, tá? Que vai acontecer, porque a gente já está nesses limites, de professores, de médicos, de enfermeiros, de policiais, é disso que a gente está tratando, né? Não são, tá, mas tem um fulano que ganha rios de dinheiro. Bom, absurdo, todo mundo concorda com isso, tudo bem, mas assim, o grosso, né, ganha 4 mil reais. Professor, saiu um dado agora pela manhã da Fundação Getúlio Vargas, que diz que a confiança dos consumidores e dos empresários chegou ao menor nível histórico. A Fundação pesquisa desde 85, eu acredito, né? O que significa isso? A confiança dos consumidores e dos empresários chegar lá no fundo do poço? A economia não cresce, né? Então é isso, né? Então, não, se cortar gastos, a economia vai crescer. Não cresceu, né? Se mudar o governo, a economia vai crescer. Não cresceu, né? Se fizer uma PEC do teto, a economia vai crescer. Não cresceu, né? Se der uma reforma trabalhista, a economia vai crescer. Não cresceu. Estou sendo repetitivo para reforçar mesmo, né? Se fizer uma reforma previdenciária, a economia vai crescer. Não cresceu. Então a economia não está crescendo. Você faz uma série de reformas, né? Você vai colocando uma agenda goela abaixo, né? E para a economia crescer, para atrair investimentos, só que o governo é uma tragédia, é um desastre, né? Um governo desastroso, pior governo da história brasileira, absoluta certeza disso. Sempre que conheço a história brasileira, né? Comparando aí com o Hermes da Fonseca, com governos como o Jânio Quadros, que foi um horror também, como, enfim, uma série de governos ruins que nós tivemos, até um governo catastrófico, né, que matou 300 mil pessoas, né, mortes evitáveis, que poderiam ter evitado por essa tragédia que nós temos. Então isso não inspira confiança. E a economia, quanto mais a pandemia durar, mais aquela besteira de economia ou saúde, quanto mais a pandemia durar, mais a economia vai ter dificuldade de se recuperar. E esse ano não vai ter crescimento, dificilmente. Então, o que está acontecendo? O Brasil, um governo caótico, né? É uma vergonha planetária, né? Mundial, assim, né? Quem é que vai colocar dinheiro no país que não está crescendo, que tem um governo desastroso, né? Que ataca as instituições, que ataca os outros poderes, que ataca os outros níveis de governo, os estados, os municípios? Desastre, né? Então, quem é que vai colocar dinheiro no Brasil? Se você fosse um bilionário, você colocaria dinheiro no Brasil? Que tem um monte de gente morrendo, né? Que a economia está em frangalhos, né? Que tem um governante louco, né? Um psicopata, que está matando a população. Então, assim, é um desastre que a gente está vivendo, é triste, assim, né? E a perspectiva é ruim. Qualquer agente racional vai investir no Brasil? De fora? Não, né? Não, estão tirando o dinheiro do país. Né? Eu fizer tudo isso, vai entrar dinheiro no país. Não, o dinheiro está saindo em massa do país já há alguns anos, né? Então, assim, é lamentável o que a gente está vivendo. É triste, é um momento muito triste da nossa história, não apenas do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista concreto, né, da vida das pessoas, de emprego, de renda. A gente está numa retração social absurda, né? A gente vai ver fome, né? Desemprego, desgraça, né? É isso que está no nosso horizonte. Mas então, vamos botar então uma nova emenda constitucional aqui para emperrar mais o gasto público, cara. Isso é insanidade total. E até veio muito bem a calhar, né, o entrevistado de hoje, que é um excepcional músico, uma história de vida incrível. Olha lá, que é um dos programas assim que eu tenho mais prazer de fazer, vai ser esse com o querido Raul Elvanger. Já trago ele aqui para a tela. Bem-vindo. Como vai, Raul? Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Christian. Oi, Lac, todos os ouvintes da RS Rádio do Sindifisco. Um prazer falar com vocês. Espero poder comemorar também um pouco o aniversário da nossa cidade. Sim, né? No meio de tantas notícias ruins, né? A gente comemorar, a gente até fica meio assim, né? Mas existe até uma música sua. Vamos começar já a nossa pauta de hoje. O senhor está lançando um álbum, né?
um disco? Sim, durante o ano passado, apesar da pandemia, eu, juntamente com o Daniel Wolff e a Fernanda Kruger, nós gravamos um álbum com a maioria das canções inéditas, parcerias nossas, que se chamou Rua da Margem. Perdão, Na Rua da Margem. Justamente porque ele tem uma música que fala da história da Porto Alegre colonial, né? Uma música, uma espécie de milonga do crioulo doido, onde se misturam os becos, as praças, as personagens, o parque, enfim, uma alegoria, assim, açoriana, caingangue, guarani da nossa cidade. Então, esse é o álbum que a gente está fazendo toda a divulgação agora, através das redes, dos streamings. Perfeito. Eu ouvi o seu álbum hoje pela primeira vez, hoje pela manhã. Ouvi ele, olha, eu ouvi a primeira vez, não consegui ficar sem ouvir a segunda. Eu ouvi a segunda e ouvi a terceira vez. Porque, eu vou dizer aqui para os ouvintes, está sensacional esse álbum. A Fernanda Krieger tem uma voz belíssima. Bom, o Raul a gente já sabe que é um exímio tocador de clássico, né? E, aliás, Raul, falando sobre o teu estilo musical, ele tem uma mescla aí de várias origens, né? Inclusive um certo ritmo, MPB brasileira, tem também o próprio violão erudito. Fala um pouco do teu estilo, talvez do teu estilo mais nesse álbum aí. Define para nós. Essa é o problema que tu me criou agora, porque digamos assim, quando era criança, escutava samba canção, que o pessoal era música de moda na época, Lupicínio. Depois, quando eu fiquei adolescente, surgiu a bossa nova, e aquilo foi uma viagem maravilhosa. Depois já veio tropicalismo, música de protesto. Depois, bom, sem falar no rock and roll, né, que foi uma coisa hegemônica, né, desde o primeiro disco, aquele do Bill Haley, Seus Cometas. E, bom, depois eu fui exilado político, então tive uma grande intimidade com a música latino-americana, que eu fiquei exilado aqui na América Latina, e inclusive estudei vários anos no Conservatório Municipal de Buenos Aires, e descobri esse outro universo, né, que é um pouco vedado aos brasileiros, né, que é a música da América Latina, a música nacional da América Latina, né? Então, meu estilo incorporou um pouco isso, e eu sempre tive, desde a nossa Frente Gaúcha da Música Popular Brasileira, no final dos anos 60, o desejo de que a gente conseguisse ter uma música com identidade própria, com uma identidade regional, porque a gente escutava o samba-canção era uma coisa, digamos, carioca. O próprio samba era uma coisa carioca, né? Depois tinha músicas muito regionalistas, que são maravilhosas também, né? A música tradicional rio-grandense aqui, do acordeon, do violão, da rabeca, do pandeiro, das chimarritas, músicas açorianas, músicas de influência platina também, da Argentina, do Uruguai. Então, isso fez um caldeirão para mim, assim, mas eu procurei ter uma personalidade. Eu e meus colegas de geração, eu acredito que nós começamos um momento inédito, entendeu? De ter personalidade própria, a nossa linguagem musical. Então, eu continuo um pouco nessa batida, né? Aí vou falar de Porto Alegre, vou falar do Rio Grande do Sul, vou falar do Guaíba, vou falar do bairro Auxiliadora, vou falar do mercado público de Porto Alegre, né? Vou usar os ritmos tradicionalistas de uma maneira mais moderna, mais sofisticada. Aí entram as influências da música erudita também, né? Onde eu estudei, que foi o que fez a ponte entre eu, o Daniel e a Fernanda, né? Porque ambos, além de músicos eruditos, instrumentistas, concertistas, são didatas também, né? No Instituto Federal e na URGS. Então, é toda digamos, uma herança, umas riquezas que me chegam, que eu tento fazer delas uma boa sopa marineira. Não sei se consigo, mas estou tentando, faz tempo já. Com certeza conseguiu, sim. Pialo de Sangue é uma música que é exemplo dessa busca desse regionalismo, de uma identidade própria? Eu acho que sim. É uma música bem conhecida, né? Sua composição, e é uma música linda também, né? É uma música que remete muito. Eu, pelo menos, me sinto muito aqui, né? No Rio Grande do Sul, quando eu escuto ela. Agora, posso lhe dizer qual foi a minha preferida do seu álbum? Sim, claro. A Blusa que eu fiz. Nossa, que canção belíssima. Mas vamos tentar passar para os nossos ouvintes aqui. Pode falar. Só dar uma palhinha.
Essa canção Pialo de Sangue, ela é uma toada, né? Que é um ritmo gaúcho e muito brasileiro também, né? Porque ele é um ritmo, um gênero muito singelo, que não tem muitas malandragens, muitas tretas para se fazer, né? Digamos, ele tem uma riqueza harmônica, tem uma boniteza melódica, eu acho, né? Fala temas de conteúdo, de aspirações, de sonhos de um futuro melhor, né? Diz: quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Sim. Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Fala, inclusive, do Rio Guaíba, que não é um rio muito falado na literatura musical do Sul, né? O Guaíba é meio... não sei o que houve com o Guaíba. O Guaíba ficou meio goxo, assim. E a blusa que eu fiz, na verdade, é uma canção que eu não sei como vai rebater no teu sentimento, né? Como tu disse que gostou dessa canção, como é que, na verdade, ela é uma canção que retrata a fuga dos perseguidos étnicos da Europa na Segunda Guerra. Né? Ela é muito ligada às... tanto assim, eu tenho muitos amigos da colônia judaica, por exemplo, né? A minha família também é uma família de imigrantes, então essas histórias sempre me impressionaram muito, eu gosto muito, eu estudo isso, e então a gente olhando assim a letra da blusa que eu fiz, que é uma parceria com o Daniel, ela é a música de gentes que estão se escapando daquela Europa terrível da Segunda Guerra Mundial. Que bacana. Ela vai Agora ela mais vai para o significado mar, ainda. né? Assim, posso dizer, né? Essas amizades, para mim, são muito intensas ainda na Argentina, onde eu tenho grandes amigos até hoje. Eu tive uma esplêndida experiência pessoal, cultural e musical, porque ela mistura muitas histórias de imigrantes, de foragidos, de gente que ficou em campo de concentração, de gente que foi em campos de confinamento depois da guerra, gente que não tinha pátria, não tinha documento nenhum, né? E o símbolo um pouco disso é a roupa, o abrigo, a blusa. A pessoa fez uma blusa, está levando uma blusa e convidando aquela pessoa a vir para uma terra nova, uma terra prometida, que é a nossa América. Então, cheguei a me arrepiar agora, porque a mim me remete a essas pessoas. E algum desses idosos que foram pais de amigos meus, eu conheci. Muitos falavam malissimamente os seus idiomas de chegada, né, o português e o espanhol. Então, a música da blusa, a blusa é o carinho, é a família, é a proteção, é o futuro bonito que aqueles deserdados, que nem nome tinham, nem sobrenome tinham, naqueles campos na França, na Suíça, na Espanha, foram encontrando aqui uma blusa, um Brasil, uma Argentina, um Buenos Aires, um Montevidéu, que os abrigou e construíram novas vidas, novas belezas, novos sonhos, e nos legaram muitas coisas emocionais, pessoais, familiares, culturais, musicais, enfim, a música ficou pequena para tudo isso que eu estou falando. Ela não deu mas conta. ficou belíssima. A harmonia é incrível, a melodia também. Olha, a minha preferida, como eu disse, apesar de gostar muito de... É difícil escolher uma preferida, mas eu tive que... Essa aí realmente é incrível. A gente não tem ela no seu site, né? Que eu estou vendo o site aqui, mas ela está no YouTube, só que no YouTube está todo o álbum. Então, para eu achar ela, para rodar aqui para os ouvintes, talvez eu tenha que parar um pouquinho aqui, deixar a entrevista rolar e tentar procurar ela. Mas dá para rolar o Pialo de Sangue. O Pialo de Sangue a gente consegue tocar um pouquinho aqui. Vou tocar aqui para o pessoal, só um momentinho.
Não conseguiu, Cristian? Deixa eu botar de Só um fundo. momento. Só o áudio aqui, vamos ver se... Eu consigo, é só um detalhezinho ali que me faltou, mas eu consigo colocar sim. Tá. Só um momentinho que 5 segundos eu consigo fazer. Ok. Trabalhando aqui, que tu quer? Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que tenho abrigo. O cheirinho da chuva na mata me piala, me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ganchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambarico tocando no pé. Noite alta, o luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé. Quando será este meu sonho? Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em teu... Como não se emocionar, né?
Como não se emocionar em pleno aniversário da nossa Porto Alegre? Eu fiz questão de deixar rodar um pouco mais, porque justamente para homenagear a nossa cidade e agradecer, né, por essa belíssima canção ao Raul Elvanger aqui. Conta um pouquinho para nós da história dessa música, Raul. Depois eu passo a palavra para o Lac. Essa música, ela... Tá dando um delay agora. Essa canção, ela, na verdade, ela foi feita assim muito rapidamente. Eu me lembro, inclusive, a situação que eu estava fisicamente, com o violão, com um lápis e um caderno que tinha. E quando isso acontece, eu sei que significa que aquela música já estava sendo feita há muito tempo dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, entendeu? Ela foi como uma acumulação de sentimentos, daquele desejo da estético que eu falei, de ter uma estética nossa do Sul, uma personalidade nossa, né? Falar de lambari, de milho, laranjeira, capim Santa Fé, né? São todas... e ser, assim, lírico, amoroso, afetivo com essas coisas nossas, né? Falar de um sonho, de um futuro novo, tudo isso... ela é muito representativa de mim, de como eu me sinto, entendeu? Um rio-grandense da capital, mas que por questões familiares e heranças e etnias tem muitos pés, muitos lastros na região missioneira, por um lado, na região alemã, por outro, aí já remete a Açores, a Alemanha e todas essas confusões, né, que são típicas do nosso Rio Grande do Sul, aqui um estado que sofreu muitas influências, muitas imigrações, e ele é isso hoje, é um grande mosaico, e a gente é um pedacinho desse mosaico. Vamos chamar aqui já para a nossa tela o convidado de hoje, Fernando Maia, que é presidente do Sindipetro. Maia. Boa tarde, Christian, boa tarde, Lac. Boa tarde. É um prazer participar do programa. Tudo bom? Vamos aí conversar um pouquinho sobre esses assuntos nada agradáveis para a população gaúcha e brasileira. A coisa está muito conturbada, né, Fernando? Só dizer, né, que o Fernando Maia, Fernando Maia da Costa é presidente do Sindipetro RS, Sindicato dos Petroleiros, e diretor de formação da Federação Única dos Petroleiros e das Petroleiras. Tem 33 anos de Petrobras, técnico de operação sênior e tecnólogo em gestão financeira. Isso mesmo? Certinho? Perfeito. Então, o assunto hoje, Fernando, é essa alta no preço dos combustíveis, né? Chegamos aí aproximadamente a 25% de aumento entre janeiro e março. Entre janeiro e março é muita coisa. E de lá para cá, eu acho que já teve mais alguns aumentos aí. Tem esse número aí? Quanto que aumentou neste ano? Você está acompanhando? Já está quase batendo os 30%. Agora, nessa semana, teve uma pequena redução de valores, né? Como vamos dizer assim, a sina desse governo é causar confusão na população, é isso. Nós estamos num período conturbado da economia, né, por conta das ações políticas, inclusive do governo, e variação do preço de dólar, variação do preço do petróleo no mercado internacional. A política adotada pelo governo e pela direção da Petrobras, ela com que a gente perca completamente a noção do que efetivamente seria um preço razoável, um preço adequado dos combustíveis, ou o que é o preço efetivo do combustível. E aí, quando eu falo do combustível, a gente restringe muito a gasolina e o diesel, né? Mas sabe que os demais derivados do petróleo também têm essas variações aí, e a política adotada pela gestão da empresa do governo aí, ela está muito conturbada aí para a população. A gente perde as referências do que efetivamente a gente paga pelos derivados de petróleo, né? Maia, na tua opinião, toda essa preços começou lá atrás, acho que no governo Michel Temer, quando foi criada a paridade com os preços internacionais. É aí que começa esse descalabro? É a paridade de preço de importação.
Tem uma diferençazinha de preços internacionais, porque tu considera os preços internacionais, vamos dizer assim, lá no Golfo do México, lá na Ásia, lá na Europa, né? O paridade de importação significa o quê? Qual o custo, qual o valor do derivado trazido do mercado internacional para dentro do Brasil. Então, desde o governo Michel Temer, quando assumiu o Pedro Parente, a direção da Petrobras, eles adotaram essa paridade de importação e que a Petrobras cobra o mesmo valor, praticamente, né, que o custo de se trazer um combustível até o Brasil, né, e nós fazemos uma concorrência com os derivados trazidos do mundo, né, internamente. Uma coisa absurda de se pensar em qualquer, vamos dizer assim, sistema capitalista inteligente, né, que é aquele que diz o seguinte: se eu produzo o meu produto, eu vendo ele o mais barato possível para impedir que os outros vendam no mesmo mercado que eu, né? Sim. Só dando boa tarde aqui para o pessoal que está chegando, Renato Troian, Vicente Busatti, a Rita de Cássia, o Renato está colocando que fizeram carreata, os apoiadores do Bolsonaro fizeram carreata hoje em Maceió, com a gasolina R$ 5,60 aqui. Essa é uma coisa que a gente realmente não entende, né? Está muito confuso o país, não vamos nem entrar nessa seara, porque está bastante confuso. Vou pedir para o pessoal deixar o seu like, é só uma curtidinha no joinha, nos ajuda bastante. A gente fica muito feliz com cada like que vocês nos dão e agradece muito, que para nós é bastante importante e para vocês é só um cliquezinho. Se inscrever no nosso canal também no YouTube e no Facebook e curtir a nossa fanpage. Tá? Agradeço de antemão. Bom, Fernando, sobre a política de preços da Petrobras, que comentaste aí através da pergunta do LAC, te pergunto o seguinte: não seria mais racional fazer o que se faz normalmente, né, qualquer negócio, qualquer comércio, que é, com base nos seus custos de produção, se coloca uma margem de lucro? Isso não seria mais racional? Até por conta disso, talvez o preço da gasolina talvez ficasse mais barata, a gasolina da Petrobras, no comércio internacional, e talvez até houvesse um aumento da demanda. O que motiva não se adotar essa prática, que é a prática comum capitalista? Política do acionista majoritário, né? Quem é o acionista majoritário da Petrobras, né? Quem é que dá as cartas do jogo? É o governo. O governo adotou a política de colocar nas costas da população brasileira pagar a conta, né? E com certeza aqui se praticava no passado uma análise, uma estruturação de preços baseada no custo de produção, garantindo na cadeia produtiva. E é importante a gente dizer assim, por que se conseguia fazer isso antes? Porque a Petrobras era uma empresa integrada, né, desde a prospecção do petróleo, desde a produção do petróleo, o refino até a distribuição. Então, a estrutura da empresa comportava a redução de custos na cadeia de produção, né? Então, vamos lá, desde a matéria-prima, que é o petróleo, até a chegada do derivado, as partes intermediárias, a Petrobras, como era um conjunto só, ela tinha condições de reduzir os custos, né, de diluir os custos nessa cadeia produtiva. Por conta disso, ela praticava preços menores do que o preço praticado para se importar derivados de fora do país para dentro. Então, só quem pode estabelecer essa sistemática de adequação de preços é quem dá as cartas na empresa, quem determina como a empresa trabalha. Aí existe umas críticas, inclusive feitas pelo presidente da empresa, que a ingerência política fez a Petrobras ter prejuízos, né? A ingerência política, sim, ela pode levar uma empresa a falir, né? Quando ela acaba não fazendo a sua parte e gerando lucro. No entanto, a Petrobras, no seu histórico, né,
ela tem apresentado lucros sistematicamente, inclusive nos piores períodos ocorridos aí depois em que a Petrobras conseguiu a autossuficiência da produção de petróleo. Por exemplo, 2008, quando teve a crise de petróleo, que o petróleo foi a $140, a população brasileira não enfrentou os problemas que está enfrentando hoje, né? Por quê? Exatamente por isso, que a Petrobras se transformou numa empresa que é grande produtora de petróleo e garantia praticamente a produção quase que integral do petróleo consumido, e por conta disso, os custos menores de produção possibilitaram se praticar preços mais adequados no mercado interno, e a empresa também apresentou lucro durante os anos de crise lá em 2008. Um pouco diferente ocorreu em 2014, quando o preço caiu, aconteceu uma diferença com relação a isso. No entanto, o custo de transformação do petróleo, tanto de produção como de refino, a Petrobras se adequou ao processo, né, se fez a adequação da produção com o refino do petróleo e também manteve-se assim, com o fluxo de caixa praticamente estabilizado e mantendo também uma margem de receita boa nesse período. Então, só uma empresa que tem capacidade para isso pode fazer essa prática, e a Petrobras tem condições de fazer, tem e está perdendo essa capacidade por conta da política praticada pelo atual presidente da empresa, que já está demitido, mas ainda está no cargo, e por conta da decisão do governo. Maia, algumas coisas são estratégicas nos países, em todos os países do mundo, e entre elas uma é energia, e energia é o petróleo e também hidrelétricas, outras coisas, mas em termos de petróleo ela é estratégica para a independência de um país. Como é que os petroleiros encaram essa situação de venda dos ativos da Petrobras, destruição de patrimônios da Petrobras entregue para iniciativa privada, inclusive com a tecnologia de prospecção do pré-sal, que é única no mundo, né? Ninguém detém esse conhecimento, até que agora estão vendendo pré-sal, o conhecimento está sendo passado, né? Como é que os petroleiros encaram isso? Muita gente fala aí que é uma leitura corporativa. A gente sempre tem dito o seguinte: antes de qualquer coisa, nós somos brasileiros e somos consumidores dos derivados de petróleo que nós produzimos na Petrobras. Por conta disso, a nossa leitura tem que ser aquela que, quais são os interesses nossos como brasileiros, em primeiro lugar, né? O que a gente acha importante, e, em segundo lugar, sim, como trabalhadores, nós temos que ter uma leitura muito clara da nossa função dentro da empresa. Então, o que a gente vê? O que vem se fazendo desde 2000, vamos ser bem franco com essa coisa, desmistificar. Desde que foi criada a Petrobras, em 1953, a Petrobras vem sendo atacada pelas forças internacionais, e todos devem lembrar um trecho da carta de Getúlio Vargas, né, quando a carta testamento, aquela lá, que fala exatamente sobre isso, que as forças pressionam contra a recém-criada Petrobras, né? E isso vem desde 1953. A Petrobras foi altamente atacada na década de 90 pelos governos Fernando Collor, Fernando Henrique, né? Com o objetivo franco de privatizar a empresa, tanto que no governo Collor foi privatizado o setor petroquímico, né? E durante o governo Fernando Henrique foi quebrado o monopólio da União, e aí tem que ter uma coisa clara: desde 1997 não existe mais monopólio da Petrobras decretado por lei, né? Nós vivemos no livre mercado, qualquer empresa pode montar uma refinaria no Brasil e produzir derivados. Então, assim, a nossa leitura é muito importante de que esta empresa ela tem um compromisso com o Brasil. Ela foi criada com um compromisso de abastecer todos os cantos do país com os derivados de petróleo, a um preço adequado à população, né?
porque hoje a gente já consegue ver as discrepâncias de valores, por exemplo, como o Renato Troian colocou aqui, que em Alagoas é 5,60. Há poucos dias eu compartilhei um totem no Acre, que era R$8, estava R$8 o litro da gasolina. Então, a gente vê essas discrepâncias e que há algum tempo atrás não ocorria, né? Então, esses ataques feitos pelos governos neoliberais, e agora a gente vive um governo que não é nem neoliberal, é um sei lá como definir esse governo, aí é uma coisa enlouquecedora, porque não se sabe o que eles pensam de fazer desse país, né? O que se sabe é que eles querem vender tudo, inclusive vender o território brasileiro, porque já aprovaram no Congresso vão vender 25% da área dos municípios, né? Que é a intenção dos deputados agora aprovaram na Câmara dos Deputados. Então, a nossa leitura é de que garantir uma Petrobras com uma estrutura para atender este mercado a preços adequados é fundamental. E o que eles estão fazendo? Apesar da gente ter pautado o ano passado e provocado o Congresso Nacional a questionar o processo de privatização, e o STF foi demandado por isso pelo Congresso, né, pela presidência da Câmara e do Senado, desculpe, o que acontece? A direção da empresa está fazendo uma privatização segmentada. Está vendendo todo o patrimônio da empresa, né, para deixar, segundo eles, apenas uma empresa de exploração do pré-sal. Exatamente o contrário de todas as empresas de petróleo sonham, né, a Petrobras está fazendo. Todas as empresas de petróleo têm o objetivo de explorar, transportar, refinar e vender, né? Tem o objetivo de ser empresa estruturada do poço ao poço, como a gente falava antigamente, né? A atual gestão da Petrobras pensa que ela tem que abrir mão de tudo isso e virar uma empresa apenas de produção de petróleo no pré-sal. No pré-sal. Vejam que a gestão já vendeu praticamente todos os poços terrestres do país e está vendendo todos os poços que a gente chama de águas rasas, né? Todos os poços que são do pós-sal. Então, é absurda a decisão da atual gestão, da decisão do governo de fazer isso, porque abre mão de ter a possibilidade de garantir o desenvolvimento da indústria do petróleo e a indústria petroquímica no Brasil, em detrimento de empresas multinacionais. E tem toda uma questão aí, né, presidente, também de transferência de tecnologia, né, por conta do Brasil ser pioneiro na exploração do pré-sal, de águas profundas, né? Eu não sei se tem também essa preocupação aí do Sindipetro. Com certeza. A Petrobras, quando a gente abre o leque da conversa sobre esse assunto aí, mais porque a área de petróleo, a energia, como o Leque falou aqui, por mais que falem que estão vindo os carros elétricos e que vai mudar completamente a visão sobre o petróleo no mundo, atualmente a matriz energética mundial, mais de 60% é resultado da exploração do petróleo, né? E mais uns 20% do carvão, né? Então, a gente vê qual a real estrutura necessária para se garantir aí, o fornecimento de energia para a população mundial. E a gente abrir mão desse controle, né, é muito, muito complicado, e principalmente num país que está buscando desenvolvimento. E a Petrobras, depois de 50 anos, né, nós estamos fechando 60 anos aí agora, fechando quase 70 anos agora, depois dos 50 anos que ela começou os grandes investimentos para desenvolver tecnologias próprias, conseguimos consolidar um estudo que vinha desde a década de 70, os engenheiros da Petrobras,
imaginavam que abaixo da camada de sal, lá no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, havia petróleo. Só não tinham tecnologia para conseguir saber se efetivamente existia petróleo lá. E no início dos anos 2000, nós conseguimos desenvolver uma tecnologia própria e fomos contemplados aí por conseguir chegar lá abaixo da camada de sal. Por 4 anos consecutivos, a Petrobras foi reconhecida internacionalmente como a empresa mais avançada no desenvolvimento de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, a Petrobras investia, em média, R$1,5 bilhão de reais em desenvolvimento de tecnologia, em pesquisa. No ano de 2020, segundo os dados da empresa, foram investidos 300 milhões de reais. Ou seja, foram abandonados os investimentos em pesquisa da empresa. Isso significa dizer que a empresa entrou num declínio de desenvolvimento de ciência. Isso significa o fim da empresa. Né? No máximo, a garantia de manutenção de uma estrutura mínima para uma empresa pequena. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do YouTube, do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande